Bom dia, bem-vindo ao Homens da Palavra. Provérbios capítulo 11, versículo 3, nos é dito que a integridade dos retos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destruirá. O que nós aprendemos aqui é que homens de Deus, eles possuem caráter. Eu costumo dizer que ou você tem caráter ou você não tem caráter. Não existem homens com mau caráter. Existem homens corruptos e existem homens honestos, homens com caráter. E como se manifesta essa integridade? Ela se manifesta principalmente nas posições que nós ocupamos, nas funções nas quais nós desempenhamos em meio à sociedade e também nas relações nas quais nós possuímos, nas relações interpessoais, ou seja, todos nós somos filhos ou irmãos ou pais ou maridos ou amigos, enfim, temos relações, múltiplas relações interpessoais e todos nós ocupamos uma posição, uma função na sociedade. Ou somos mecânicos, ou pastores, pilotos de avião, enfim, são muitas as ocupações que nós temos na sociedade. E a integridade masculina, ela vai se manifestar justamente quando nós estivermos desempenhando as nossas funções. Por exemplo, no meu caso, fica muito claro, fica muito evidente como um pastor, ele desempenha a sua função com integridade. Ou seja, ele entende que Deus é o bispo das nossas almas, o supremo pastor, e o que ele faz apenas é um reflexo da glória de Deus. Então ele precisa desempenhar a sua função de acordo com simetria ao caráter de Deus e manifestar os atributos, a glória de Deus na forma com que ele pastoreia, se preocupando também com o alvo, o objetivo, que é alcançar o coração das pessoas e aproximar essas pessoas de Jesus, para que elas amem mais a Jesus, amem mais o Pai e, portanto, o homem íntegro que exerce a função de pastor é aquele que se preocupa em pastorear como Deus pastorearia, né? Como Deus pastoreou quando se fez carne em Jesus Cristo. Então ele vai se tornar um servo, ele vai se tornar um amigo, ele vai se tornar um doador e ele vai simplesmente doar tudo que ele tem, tudo que ele em forma de servo, em forma de amigo, se colocando na vida das pessoas e servindo elas para que elas possam ver por meio da sua vida o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão divina e, enfim, como eu disse antes, fica muito fácil perceber no caso dos pastores, porque eles exercem uma função, digamos assim, mais espiritual, né, do que as outras funções e posições da sociedade. Mas, como disse Charles Spurgeon, para o homem de Deus não existe uma separação entre secular e sagrado. Para o homem de Deus tudo é sagrado. E também, por exemplo, os que trabalham aqueles homens que trabalham na construção civil, os pedreiros, eles também estão fazendo algo espiritual no sentido de que o bem que eles produzem é o bem que atinge não apenas o corpo das pessoas, mas a alma. É claro que todo ser humano anseia em ter um lar. Nós, seres humanos, não desejamos apenas termos uma casa, mas nós queremos ter dignidade, nós queremos ter um lar. E os pedreiros são aqueles que trabalham para que outros seres humanos possam ter dignidade, possam ter um lar. Então ele precisa fazer isso com excelência, ele precisa fazer isso com entendimento da bênção que é, da bondade que ele faz a outros, não apenas se preocupando com o salário, mas se preocupando acima de tudo
com o bem que ele vai proporcionar à sociedade. Então, trabalhar de acordo com aquilo que ele está fazendo, com a glória que lhe é devida. Então, seja o músico que produz arte, e a arte ela faz florescer a alma, seja o atleta que traz lazer, que traz entretenimento, e todos nós precisamos disso também para descansar o nosso cansaço mental. Enfim, seja qual for a posição que nós homens ocupamos, nós precisamos entender que, acima de tudo, nós trazemos um benefício incalculável para aqueles que são imagem de Deus, e nos preocuparmos então em cumprir as nossas funções com excelência, com maestria, para que outros possam receber daquele serviço do qual nós estamos prestando, e que em última instância aponta para uma glória que é divina, e o nosso Deus apenas está nos usando para trazer ao mundo essa bondade, esse serviço, essa glória, enfim, esse dom. Homens íntegros, homens honestos, homens dignos, homens de caráter são aqueles que cumprem a sua função com esse entendimento. Então eles estão preocupados não apenas naquilo que eles estão produzindo, mas na forma como eles estão produzindo, ou seja, em refletir também no seu caráter o caráter de Deus. Isso não apenas no que diz respeito às posições, às funções da sociedade, mas também nas relações, ou seja, acima de tudo, Deus é o Pai Supremo. Então, se eu sou pai, eu preciso ter entendimento de que eu preciso manifestar a glória de Deus na minha paternidade, porque o único pai que meus filhos vão ver sou eu. O único pai que eles vão ter sou eu, próximo deles. E ainda que eles vejam os outros pais, eles não sabem como é a vida íntima dessas outras pessoas. Mas eu sou o responsável por comunicar o significado de paternidade para os meus filhos. E é a partir da minha paternidade que eles vão entender o que é um pai. E assim também quando eu tenho um amigo. Eu sou responsável por comunicar o significado de amizade aos meus amigos. Então eu levo a eles a amizade, mas a amizade é um dom que em última instância reflete e remete a Jesus, que é o amigo maior. E também assim nós somos filhos, nós somos maridos, e isso é uma grande função, né? É uma grande posição, é uma grande relação, porque em última instância nós refletimos a Cristo, que é o noivo, o marido, aqueles que estão em um relacionamento pré-casamento, ou seja, estão noivando, eles precisam entender que eles precisam manifestar ali a pureza, o compromisso, a responsabilidade que Cristo tem com a igreja de desposar a igreja, dar a vida pela igreja, nutrir a igreja, cuidar da igreja, proteger da igreja e transmitir à sua noiva essas qualidades. Ou seja, homens íntegros, homens com caráter, homens de Deus, eles percebem que eles são apenas um espelho no mundo que manifestam o sol, o brilho da glória divina. E eles precisam se preocupar muito em comunicar essa graça na forma com que eles vivem, em todas as funções, as posições e as relações, como eu disse antes. No verso 3 nos é dito que a dignidade, ou seja, que a integridade, que o caráter dos retos guiam os retos. A integridade dos retos os guia, é o que está escrito. Não é que a integridade vai guiar-nos, mas que o Senhor vai nos guiar por meio da integridade. É isso que significa o versículo. Ou seja, que o Senhor vai nos levar por meio da integridade a cumprir o nosso propósito do mundo. O que esse versículo está nos dizendo é que nós podemos ficar tranquilos que, se nós nos preocuparmos em sermos íntegros,
nós vamos cumprir a nossa missão, nós vamos caminhar o caminho que Deus trilhou para nós, sem cairmos, sem tropeçarmos, sem pararmos em meio ao caminho, mas que nós vamos alcançar o objetivo para o qual nós nascemos como homens. Nós vamos conseguir ter êxito no desenvolvimento da nossa masculinidade, no propósito para o qual nós homens existimos. Pois, em primeiro lugar, a integridade diz respeito à consciência limpa diante de Deus. Ou seja, o homem íntegro é aquele que não se corrompe diante das propostas mundanas. Ele vive de joelho diante de Deus e por isso ele vai sempre estar em pé diante dos homens. Em primeiro lugar, o homem íntegro é o homem que é fiel a Deus. Ele não deixa se corromper mediante as propostas dos falsos deuses, dos ídolos, da sociedade. Ele entende que mais importante é ser fiel a Deus, mais importante do que qualquer benefício, do que qualquer salário, do que qualquer bem que ele pode receber nessa vida. O maior bem que ele pode receber é agradar a Deus, é ser fiel a Deus. O falso, no versículo 3, nos é dito, o infiel, ele vai ser destruído. Por quê? Porque o infiel, o falso, o corrupto, ele só se preocupa com ele é egoísta, ele só está preocupado com aquilo que ele vai obter, enquanto os homens de Deus, eles não se preocupam em perder nada, eles não se preocupam em perder uma posição, eles não se preocupam em perder um cargo, eles não se preocupam em perder até mesmo bens materiais, eles estão dispostos até mesmo a perder, por exemplo, um noivado ou um amigo, mas eles precisam ser fiéis a Deus, eles precisam ser verdadeiros, eles precisam ser honestos diante de Deus e por isso eles serão honestos, eles serão justos diante dos homens também. O que esse texto está nos ensinando é que nós precisamos despertar para a necessidade de manifestar em meio ao mundo o caráter de Deus. E esse é o meu desejo para você nesse dia, que você compreenda isso, que você entenda isso, que você guarde no coração essa palavra e procure viver de maneira íntegra, porque certamente o Senhor vai te guiar pelo seu caminho, vai usar esse caráter para que você consiga construir pontes com pessoas e essas pessoas vão ir até Cristo, vão ir até o Pai por meio da sua vida, enxergando em você a paternidade divina ou a amizade divina, a misericórdia divina, a excelência divina, seja onde você estiver, que a sua luz possa brilhar e que todos possam ver a glória de Deus também na sua vida. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.